Vamos falar sobre as 10 coisas mais difíceis que tentamos fazer na vida. Nós introduzimos o tema, os 10 desafios, e essas 10 coisas mais difíceis que tentamos fazer na vida são os 10 mandamentos. Eu me refiro aos 10 mandamentos, que aparece na Bíblia em Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio, capítulo 5 também. E nós temos lá do versículo 1 até o 17, a lista no capítulo 20, e é nesse capítulo, nesse texto, que nós nos detemos e vamos nos deter durante alguns minutos agora também. Pensar um pouco a respeito deste assunto. Lembrando apenas, recordando, que os 10 mandamentos são 10 mandamentos, mas podem ser lidos e abordados também de outras formas, de outras maneiras. Uma delas é como desafios que são colocados diante de nós. Lembrando que a expressão 10 mandamentos não aparece nos textos originais, foram colocados por uma tradição histórica, religiosa, judaica, para fins didáticos. No texto original, no primeiro versículo, o que nós lemos é: então falou Deus todas essas palavras. O que Deus fez foi um pronunciamento. Deus expressou palavras para o seu povo. São mandamentos, são preceitos, são regras, são tudo, mas são também desafios. E quando nós falamos sobre desafios, nós atualizamos essa palavra para nós. Elas deixam de ser alguma coisa que está lá na tradição judaica de milhares de anos, que está talvez na parede, em um quadro, e torna-se algo prático na nossa vida. São 10 desafios que são colocados diante de nós o tempo inteiro, em todas as fases da vida, tanto na adolescência, como na idade mais avançada, em todas as fases, em todos os momentos, somos desafiados por Deus com essas 10 palavras, esse decálogo que Deus colocou para o seu povo, que somos nós. E Êxodo capítulo 20, eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Êxodo 20, a partir do versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler juntos esses 3 versículos? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez. Espera aí. Eu vou falar o primeiro versículo, aí vocês falam o segundo e o terceiro. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Senhor atualize essa tua palavra mais uma vez na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude no exercício da meditação na tua palavra. Nós te pedimos que essa palavra seja viva e eficaz na vida de cada um de nós. Pedimos, Pai, que essa palavra prospere, que ela encontre-se com a história, com os desafios do momento em que estamos passando. Nós colocamos diante do Senhor esse tempo e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. São palavras do próprio Deus e, além de ser uma justificativa para o monoteísmo, porque o monoteísmo é uma das heranças que nós recebemos do povo judeu, a crença em um único e verdadeiro Deus. Além de ser uma justificativa para o monoteísmo, essa é também uma reivindicação de exclusividade que Deus faz. Deus faz aqui uma reivindicação de exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. E nós podemos ler isso como o desafio de não tenha prazer, não tenha satisfação em outro senão em Deus. Ou seja,
tenha prazer somente em Deus. Esse é o desafio. Não terás outros deuses diante de mim, o desafio tenha prazer somente em Deus. Tenha satisfação somente em Deus. Por que isso? Como que nós podemos ler isso? Por que ter prazer somente em Deus? Por que Deus reivindica ter prazer somente nele? Por causa da moldura que nós temos, por causa do contexto desse texto, por causa do que está escrito no versículo anterior, no versículo 2. O que está escrito no versículo 2 é a moldura não apenas para o primeiro desafio, para o primeiro mandamento, mas é a moldura para todos os outros desafios que aparecem aí nesse texto todo. Quando Deus diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tenha prazer somente em mim, diz o Senhor, por esses 3 motivos. O primeiro deles é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse é o primeiro motivo. O segundo: eu sou o Senhor, o teu Deus. E o terceiro motivo é: eu tirei você da terra da servidão, eu tirei você da terra do Egito. São 3 razões, são 3 argumentos do próprio Deus para reivindicar essa exclusividade. Não tenha outro Deus, não tem outros deuses. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, Ele não está dizendo, existem muitos senhores, existem muitos deuses, mas eu quero que vocês adorem somente a mim. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o universo todo, o mundo todo, imagine toda a grandeza, todos os seres, todas as criaturas, tudo isso, existe um centro, e o centro sou eu. Não existe outra divindade, não existe outro Senhor. Eu sou o único Senhor. Eu sou o Senhor. Existe um texto em Isaías 43:13 que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deus então deixa bem claro que Ele é Senhor. Por essa razão, não tenha outro Deus, não tenha outro Deus diante de mim. Tenha prazer somente em mim, porque eu sou o Senhor. Qualquer fonte de prazer que não seja eu, o Senhor, será uma fonte duvidosa. Não será fonte que vai gerar vida. Então, tenha isso em mente. Eu sou o Senhor. Tem um escritor e pregador chamado John Piper, que ele escreveu um livro sobre a satisfação em Deus. E ele diz assim, que Deus não ama nada mais do que Ele ama a si mesmo. Deus não ama nada, nem ninguém mais do que Ele ama a si mesmo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei sem entender. Deus não ama nada nem ninguém mais do que ama a si mesmo. Depois eu entendi. Porque se Deus ama algo ou alguém mais do que a si mesmo, Deus tem um objeto de devoção. Deus tem um ídolo. E Deus não é idólatra. Deus não ama nada mais do que a si mesmo. Deus não divide com ninguém a sua glória, porque Deus se ama. Deus está satisfeito consigo mesmo. Eu sou o Senhor. Por isso não tem outro Deus diante de mim. Segundo lugar, ele diz aqui, eu sou o teu Deus. Ele estabelece aqui um vínculo relacional. Eu sou o Senhor, mas eu não estou longe lá no céu, sem se importar com você. Eu não estou encastelado em mim mesmo. Eu não estou separado. Eu sou o teu Deus. Eu sou um Deus que me relaciono com vocês, por isso que eu os fiz, a minha imagem e semelhança. Nós fomos criados, segundo o Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Deus deseja se relacionar conosco. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho. Deus nos chamou para a comunhão. O desejo de Deus é se relacionar conosco, que nós nos relacionemos com Ele. O salmista, no Salmo 23, diz, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá. Por que o apóstolo Paulo fala o meu Deus? Parece que ele está sendo petulante. Por que o meu Deus? Porque ele está falando de uma relação que ele tem com Deus. Uma relação que ele tem que ninguém tinha. De uma situação, de uma circunstância que ele estava vivendo e que talvez outros estivessem vivendo e não entenderiam. O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas. E
é muito interessante quando nós entendemos a forma como os rabinos se relacionam com Deus. Eles se relacionam com Deus como sendo o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Isso é muito interessante. E a tradução, a tradição da forma como eles traduzem o texto bíblico é mais interessante ainda, porque eles atentam para os detalhes. Por que o Deus, que é o Senhor, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque Deus tem uma relação pessoal com cada um deles. O Senhor é o nosso Deus, é verdade. Mas Deus não quer ser o Deus do povo, Deus quer ser o Deus das pessoas, dos indivíduos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó significa que Deus tem uma relação com Abraão, uma relação com Isaac, uma relação com Jacó, com cada uma dessas pessoas. Então não tenha outro Deus diante de mim, não tenha prazer em outro Deus, porque eu sou o Deus que me relaciona, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, é com você que eu quero me relacionar. E em terceiro lugar, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Não tem outro Deus diante de mim, porque eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. E terra do Egito pode ser traduzida como lugar estreito. Quando você estava num lugar estreito, lugar apertado, em um beco sem saída, não foi outro Deus que foi lá te socorrer. Quando não tinha resposta, quando ninguém te ouvia, quem estendeu a mão e te socorreu, fui eu. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu sou aquele que tirou você da escravidão. Quando você estava em uma situação em que tudo dizia não, e que os diagnósticos todos, que as palavras todas eram negativas, que não trazia esperança nenhuma, quem foi lá e te visitou fui eu. Eu que te tirei do lugar estreito, eu que te tirei do beco sem saída. Então esses são os três motivos, os três argumentos que Deus usa para justificar essa reivindicação de ser Deus exclusivo, de ser o Deus único. E se eu fizesse uma pergunta aqui agora, se eu falasse assim, Deus é Senhor, Deus é o teu Deus, Deus é aquele que te tirou da terra do Egito, Deus é aquele que te tirou da escravidão? Se eu fizesse essa pergunta, possivelmente eu ouviria um sim ou um amém. Deus é o Senhor? Nós ouviríamos amém para todas essas afirmações. Mas por quê? Por quê? Que em alguns momentos da nossa vida, porque que em alguns momentos da nossa vida, embora saibamos que Deus é Senhor, que Deus é o meu Deus, que Deus é aquele que me tirou da escravidão, aquele que me libertou, por que em alguns momentos da minha vida eu me afasto da presença dEle? Por que muitas vezes, que em alguns momentos da minha vida, eu encontro prazer em outros lugares que não seja na presença do único e verdadeiro Deus? Quantos aqui de nós estaríamos envolvidos na declaração do profeta Jeremias, quando ele disse, em Jeremias capítulo 3, versículo 12, quantos aqui estariam incluídos nesse lamento? Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo, ó Israel infiel, volte para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada, que se revoltou contra o Eterno, o seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, falei. E quantos de nós estaríamos incluídos na outra declaração de Jeremias, no capítulo 2, versículo 12 e 13? Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. E o versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Porque o meu povo fez duas coisas. O meu povo quebrou o primeiro mandamento. O meu povo saiu da minha presença. O meu povo procurou outros deuses. O meu povo procurou outras fontes que não eram fontes de água viva. O meu povo procurou água lamacenta. O meu povo procurou água
aqui podre, água estragada. O meu povo fez isso. E por que o meu povo fez isso? Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram ou estão passando por essa experiência. Apesar de saberem que Deus é Deus, na nossa luta pela santidade, na nossa luta por viver na presença de Deus, na nossa luta de buscar o reino de Deus e a sua justiça, na nossa luta de tentar lutar contra aquele pecado que tão de perto nos assedia, que tão tenazmente nos rodeia, na luta de lutar por uma vida santa, na luta contra aquelas fontes secretas de prazer que nós temos, aqueles hábitos, aquelas ações malignas que nós temos. Quantas vezes nós acordamos e dizemos, hoje em nome do Senhor Jesus eu vou lutar e eu vou vencer, e você faz isso e passa um dia e vence. Aí o segundo dia você faz a mesma coisa e você vence. No terceiro dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas chega uma hora que você fica cansado, você fica cansada. Você fica angustiado, você fica exaurida. Chega uma hora que é difícil ser santo. Chega uma hora que é difícil lutar contra o pecado. E aí você pede trégua. Você pede para Deus baixar a guarda e que você quer relaxar um pouquinho. Você diz, eu não aguento mais, eu quero tomar uma. E aí você pede um copo de água lamacenta. E você bebe a água lamacenta, água podre. E aí você se arrepende. Você chora, você se arrepende. E você fala para Deus, Deus, o Senhor me aceita de volta? É claro que eu te aceito de volta. É claro que eu aceito você de volta. A minha ira não dura para sempre, foi o que nós acabamos de ler. A minha ira não dura para sempre. Eu te aceito de volta. Eu te amo, eu te quero. Você é meu, você é minha. Mas uma coisa eu não entendo. Por que você foi beber água estragada? Por que você que sabe que eu sou o Senhor, a fonte de água viva? Por que você que sabe que eu sou o seu Deus? Foi eu quem estendi a mão para te socorrer, para te ajudar, quando ninguém fez isso. Por que você foi procurar sombra de árvore, um lugar de conforto, para fazer o que não deveria? O que você sabe que não deveria fazer? Por que você foi fazer isso? Eu te quero de volta, eu te amo, sim. Mas eu não entendo por que você fez isso. Você que sabe dessas coisas. E Deus apresenta para nós essa declaração, essa reivindicação, e nós fazemos aqui uma pergunta. A pergunta é, por que ter prazer em Deus é uma das coisas mais difíceis de ter na vida? É uma das coisas mais difíceis de fazer nessa vida. Que tentamos. Por que em determinado momento nós ficamos assim esgotados e nós procuramos outro Deus? Por que nós procuramos outra fonte de prazer em determinado momento de nossa vida? Por que nós vivemos situações assim em que parece que nós desacreditamos naquilo que afirmamos com tanta convicção? Há alguns anos eu ouvi um testemunho que me impactou muito. Um pregador, um conferencista saiu de Vancouver, aqui no Canadá, e foi para o Brasil. Ele tinha compromisso em 3 estados. Ele tinha que falar em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife. E, na ocasião, ele falou em São Paulo, falou no Rio de Janeiro. Mas, quando ele ia viajar para Recife, os outros pastores falaram para ele, tiveram a reunião e falaram assim, você está visivelmente esgotado. Você está muito cansado. Ele falou assim, eu não estou apenas visivelmente esgotado, cansado, eu estou também emocionalmente e espiritualmente fragilizado. Eu já estou há 3 semanas longe da minha esposa. E as mulheres aqui no país de vocês são muito sensuais. Eu estou em um ponto que eu não sei se eu vou aguentar ficar mais tempo aqui. Por causa disso, eu vou embora. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha mulher. E ele não foi para Recife, voltou para Vancouver, voltou para a casa dele. O que outras pessoas fariam na mesma situação? Iriam talvez cumprir o compromisso. Mas ele sabia que se eu ficar aqui eu vou quebrar o primeiro mandamento. Eu vou buscar satisfação, prazer em outra fonte que não seja o único e verdadeiro Deus. E nós encontramos aqui pelo menos três afirmações que nos ajudam a entender por que essa é uma das coisas mais difíceis que tentamos fazer em nossa vida e que tantas vezes
nós não fazemos. A primeira delas é que nós cremos que Deus e prazer são realidades opostas. Que Deus e prazer não se combinam. Porque nós lembramos de afirmações como: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Nós lembramos que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que por mim se entregou. Nós nos lembramos dessas declarações. E nós já ouvimos, vocês já ouviram, muito discurso, muita pregação contra hedonismo, contra o hedonismo. Muitos argumentos contra a filosofia da busca do prazer pelo prazer. Entretanto, a Bíblia mostra que santidade autêntica, verdadeira, genuína, é uma santidade feliz. Que estar na presença de Deus não é um lugar de insatisfação e de infelicidade. Estar na presença de Deus é sim um lugar de prazer. Existe um hedonismo cristão, existe um hedonismo, um prazer que é aquele que é declarado em expressões como, por exemplo, o Salmo 84. Eu prefiro estar na presença, nos átrios do Senhor, do que em outra parte mil. Ou então, a tua palavra é doce como o mel e o destilar dos favos. Salmo 119. Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E aí você pergunta: onde é que está esse prazer que eu não sinto? Onde é que está esse prazer que eu não sinto? Parece que nós estamos aqui na presença de Deus, e estar aqui na presença de Deus é só por causa do medo do inferno. Porque prazer mesmo nós não encontramos. Parece que o prazer está lá do lado de fora. Olhando para fora, do outro lado da janela, prazer está lá e não na presença de Deus. Entretanto, o que a Bíblia afirma é que a presença de Deus é sim um lugar de prazer, um lugar de alegria. É melhor estar na presença do Senhor um dia do que em outra parte, 1000 dias. Mas por que é que nós não encontramos prazer? Porque nós somos daquela geração que acredita que aquilo que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. Nós acreditamos nisso. O que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. É isso que nós acreditamos. Entretanto, a Bíblia afirma que o prazer, a fonte de prazer, sim, verdadeiro. Eu não digo que não seja temporário. Não estou falando da temporariedade, mas estou falando da intensidade. Porque copo de água lamacenta satisfaz, dá algum prazer. Mas não por todo o tempo, temporariamente satisfaz. Mas o prazer em Deus é um prazer que dura para sempre. Quem encontra prazer em Deus, no Senhor, encontra prazer que dura para sempre. A primeira razão que não conseguimos acreditar que Deus é fonte de prazer, a primeira razão que nós não conseguimos lidar com o primeiro mandamento é esse fato de que olhamos para Deus e para prazer como coisas opostas. A segunda é quando olhamos para mandamento e prazer como coisas opostas. Você fala que o Evangelho é liberdade. Você fala que onde é o Espírito de Deus há liberdade. Onde é que está essa liberdade que eu não posso fazer aquilo que me dá na telha? Onde é que está essa liberdade? O problema não é a liberdade, mas é aquilo que nós conceituamos como liberdade. O que é liberdade? Liberdade é fazer aquilo que te dá na telha. Liberdade é sair por aí fazendo o que você bem entende. Isso é liberdade? Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você fazer aquilo que você muitas vezes não quer. Porque viver uma vida instintiva, isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Liberdade é a capacidade de você dizer não para os seus desejos. Você pode comer, mas você não vai comer, porque você sabe em determinado momento que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você tem desejo, mas você não vai tocar, porque você sabe que não é certo tocar. Em determinados momentos você vai dizer não para os seus desejos. E dizer não, isso é liberdade de verdade. Sair dizendo e falando que eu faço aquilo que eu quero, isso não está relacionado com liberdade. E quando nós pensamos em fazer a vontade de Deus, seguir a lei de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, isso aí cerceia, isso restringe a nossa liberdade, isso é um engano, porque o caminho
de Deus é um caminho que nos conduz à liberdade verdadeira. Conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o plano, o projeto de Deus para a nossa vida, esse projeto não é para nos colocar na clausura. Pelo contrário, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da servidão. Que te tirou da terra da servidão para você viver uma vida de liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em terceiro lugar, nós muitas vezes acreditamos que privação e prazer também são coisas opostas. Deus e prazer são coisas opostas, mandamento e prazer são coisas opostas, e privação e prazer também são coisas opostas. Nós acreditamos nisso. E a grande pergunta aqui, talvez seja a pergunta mais importante para nós hoje, para levar para casa, é: o que você quer com Deus? O que você quer? Para que você quer Deus? Para que você quer Deus? Pode ser que muitas pessoas aqui queiram Deus porque Deus soluciona problemas. Esse é o slogan hoje mais popular. Venha para cá que você vai ser curado. Venha para cá que você vai ter emprego. Venha para cá que você vai ter prosperidade. Para que você quer Deus? Eu estou aqui para dizer que Deus não existe a priori para solucionar os nossos problemas. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem que nos dias de Eliseu, o profeta, haviam muitos leprosos em Israel. Mas só um foi curado, Naamã. Eu não sei quantos de vocês sabiam que quando Jesus passou pela terra, ele realizou milagres, mas muitas pessoas não foram curadas, muitas pessoas não tiveram a vida restaurada como aquelas que nós conhecemos nas Escrituras. Deus não existe a priori para solucionar os nossos problemas, nós todos que estamos aqui. Deus não está a priori interessado em resolver esse problema que talvez esteja tirando o seu sono. Deus está interessado em resolver você, resolver o seu coração, para que você seja capaz de ter prazer nele, mesmo em meio às privações. Imagina como seria o apóstolo Paulo. Ele estava preso, estava na prisão, e na prisão acorrentado. E aí levaram uma oferta para ele. E aí o que ele falou? Ele disse muitas coisas, mas a grande afirmação dele foi: tudo posso naquele que me fortalece. Se ele fosse um cristão moderno, ele ia dizer assim: se Deus funciona, Deus vai me tirar dessa cadeia. Se Deus me funciona mesmo, Deus vai provar que Ele é Deus me tirando dessa cadeia. E se Ele não me tirar dessa cadeia, eu vou ficar infeliz até o dia que Ele me tirar daqui. Se Deus existe, Deus vai resolver o meu problema. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus deve ser a nossa fonte de prazer, independente da nossa situação, seja ela qual for. A Bíblia nos ensina que em meio à privação, em meio às dificuldades, seja elas quais forem, nós temos que ter capacidade de encontrar prazer. E aí está o coração da adoração. O que é adoração? O que é adoração? Adoração é ter prazer em Deus. Adoração é mais do que cantar. Adoração é mais do que estar no encontro religioso. Adoração é ter prazer em Deus. É estar no leito de um hospital com câncer, sabendo que é terminal, que vai morrer daqui a um mês ou menos, e conseguir ter prazer em Deus. Saber que, como o apóstolo Paulo disse no final da vida, ele já era terminal, ele disse assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu estou pronto para estar na presença do meu Deus, do meu Senhor. Vocês estão passando por lutas e dificuldades, eu não sei quais são, mas o que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode, eu sou testemunha de milagres de Deus na minha vida e na vida de tantas outras pessoas ao meu redor. Mas Jesus não veio para ser milagreiro, Deus não existe para ser milagreiro. O que Deus deseja é ser Senhor da nossa vida. Deus deseja ser Senhor da sua vida. Nesse momento, nessa hora, talvez você esteja vivendo essa situação igual desse pastor, desse conferencista que eu falei agora há pouco. Talvez você esteja vivendo assim: eu não estou apenas cansada. Talvez eu não esteja apenas cansada. Talvez não esteja apenas cansado. Eu com certeza não estou cansado nem cansada. Eu estou também
emocionalmente e espiritualmente fragilizado. Eu estou quase bebendo o primeiro copo de água suja que aparecer na minha frente. Eu estou quase indo repousar na sombra de alguma árvore que aparecer no meu caminho. Eu digo para você, não faça isso. Não quebre o primeiro mandamento. Não procure outro Deus, porque Deus é sinônimo de prazer. Como que eu lido com as privações da minha vida? Como é que eu lido com as privações da vida e ainda assim eu posso encontrar prazer em Deus? Eu quero citar duas afirmações. A primeira delas, submeta o prazer aos propósitos e não às circunstâncias. O problema não é sofrer nem passar privação. O problema é sofrer, passar privação sem propósito, sem entender. Sem entender. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz? O problema não é passar privação, o problema é não ter propósito. Eu estou sofrendo, eu estou passando por esse motivo, mas eu sei por que é. Jesus, o escritor aos Hebreus, diz que Jesus passou tudo o que passou por causa da glória que lhe estava prometida. Se eu perguntar aqui para você, quem quer tomar injeção? Em Manassas. Ir lá em Manassas para tomar uma injeção. Quem aqui quer? Possivelmente ninguém, em sã consciência ninguém, não é? Mas se você tem uma doença, uma enfermidade, se você falar assim, olha, você precisa ir todo dia para Manassas tomar injeção, porque senão vai cortar sua perna. Aí eu pergunto, quem quer tomar injeção? Você fala, eu moro em Manassas, eu vou mudar, eu moro lá. A questão é o propósito, entendeu? Eu falei Manassas, mas eu poderia falar qualquer outro lugar, né? Jequié, poderia falar qualquer lugar, um lugar longe, poderia falar. O problema não é a injeção, o problema é por que eu vou tomar essa injeção. O problema não é o sofrimento nem a privação, o problema é por que eu estou passando por essa privação, o problema é por que eu estou passando por isso. Tem hora que nós passamos por uma privação, mas faz sentido. Estudante, por exemplo, fazer homework, a vida de estudante. Mas eu vou me formar. Daqui a um tempo eu vou me formar, eu vou ter uma profissão. E tantas outras situações. A grande questão o problema é que nós muitas vezes estamos vivendo situações de privação, só que não tem propósito, não tem finalidade. Estamos sofrendo. Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu me meti nessa situação? Segundo lugar, submeta o prazer, a satisfação, aos processos e não às chegadas. Nós ficamos querendo solução. Nós vivemos querendo assim, quando é que Deus vai me tirar dessa? Quando é que Deus vai me socorrer? Nós vivemos em função da solução, da chegada. E Deus fala assim, olha, para de ficar olhando para o vale da sombra da morte e olha para mim. Olha para mim. Eu estou com você. Eu sou o seu pastor. A minha vara e o meu cajado te consolam. Nós ficamos olhando e querendo a saída, a solução, a chegada do outro lado. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente fica aqui na noite do choro, pensando na manhã da alegria. Deus está assim, olha, está difícil a noite, mas eu estou com você. Você está passando pela noite do choro, mas eu estou com você. Para de ficar pensando na noite do choro. Para de ficar vislumbrando essa alegria que vem pela manhã, e olha para mim, porque a alegria que virá pela manhã será a alegria verdadeira e não temporária, se você desfrutar da minha presença na noite do choro. Quando você sair do vale da sombra da morte, você vai experimentar maturidade, você vai experimentar satisfação, porque você desfrutou da minha presença enquanto estava passando pelo vale da sombra. Como enfrentar as privações, como passar por momentos difíceis na vida e ainda assim encontrar prazer em Deus. Não esqueça dele. Não fique salientando e enfatizando a luta e a privação. Olhe para Deus nesse momento. Nós precisamos pensar
no nosso entendimento de prazer. Porque prazer para nós é Deus sai de cena porque agora eu vou ter um momento de prazer. Quando nós deveríamos falar, Deus, venha para cá. O Senhor é a minha fonte de prazer. Senhor, venha para a minha vida, venha para o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, porque eu não consigo encontrar prazer em outro lugar, senão na presença do Senhor. Quantos aqui hoje estão passando por um momento assim? Não apenas fisicamente esgotados, mas emocionalmente e espiritualmente fragilizados. Quantos aqui hoje estão vivendo um momento que, olha, eu não aguento mais, se eu continuar nesse emprego, eu vou acabar fazendo besteira. Quantos aqui estão dizendo hoje, na minha vida conjugal, estou a um ponto de beber o primeiro copo de água lamacenta que aparecer? Eu digo para você, não faz isso. Não faz isso. Não faça isso. Deus combina com prazer. Deus combina com prazer. Qualquer fonte que não seja a fonte de água viva é uma fonte enganosa que vai contaminar a sua alma. Que Deus te conduza aos pastos verdejantes. Mas lembra-se que Deus faz isso pela vereda da justiça, por amor do nome dEle. Vamos orar?